Esse homem chamado Naás, que era, o rei dos Amonitas, esse homem, ele cercou a cidade de Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Olha o que essas pessoas, elas disseram a esse homem: faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Quem era esse homem, Naás? Naás era o inimigo do povo de Israel. Então o povo de Israel estava dizendo ao seu inimigo: vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança. Porém, Naás, o amonita, respondeu: farei uma aliança com vocês sob a condição de que seja vazado os olhos direitos de cada um de vocês. Assim trarei vergonha sobre todo o Israel. Então, esse Naás, que era inimigo de Israel, ele disse: olha, eu vou fazer uma aliança com você, mas tem uma condição para que eu faça essa aliança com vocês: que vocês vão permitir que eu vaze os olhos de vocês, que eu venha cegar um dos seus olhos. Esse vai ser o acordo da nossa aliança. Se vocês aceitarem, concordarem, então os anciãos de Jabes lhes disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiro por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Então o povo estava praticamente de acordo. Eles disseram: olha, nós vamos buscar na cidade alguém que venha nos livrar. Se aparecer alguém que nos livre, nós não vamos fazer aliança com você. Mas se não aparecer ninguém para nos livrar, nós então faremos essa aliança. Então está fechado essa aliança. E diz aqui: quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. E eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo? Porque estão chorando. Então todo o povo começou a chorar. Eles começaram a chorar. Então lhe contaram o que os homens de Jabe haviam relatado. Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso, indignado. Querido, a pessoa que tem o Espírito de Deus, quando ela vê uma injustiça, uma maldade, alguém sendo enganado, manipulado, alguém debaixo do domínio do diabo, a pessoa fica indignada. Se você não tem essa reação, se não há em você esse sentimento de indignação contra o mal, querido, o Espírito Santo não vai poder usar você. Não vai poder te usar. Porque se você vê as coisas que estão acontecendo no mundo e isso não te indigna, você vê tantas pessoas sofrendo, você vê tantas pessoas dominadas, você vê tantas pessoas oprimidas, você vê tantas pessoas que escravizadas, manipuladas, seja pelo diabo, seja pelos homens. Você vê isso. Aonde você vai, você vê isso. E isso não te causa nenhum incômodo, nenhuma ira, nenhuma indignação contra a situação. Querido, o Espírito Santo não vai poder te usar. Porque você vê como o homem natural vê. O homem natural vê as coisas. Você não vê com a visão de Deus. Você não vê o que está acontecendo no mundo com a visão de Deus. Porque Deus não fica satisfeito, querido. Porque a Bíblia fala que Deus odeia a injustiça. Ele odeia. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A pessoa que teme a Deus, ela aborrece, ela odeia o mal.
se você não odeia, não odiar o mal, se você não odiar Satanás, os demônios, aquilo que está fazendo na sua vida, a destruição que ele está causando no seu lar, no seu casamento, ele quer tirar o seu marido de casa, quer fazer a pessoa da sua família beber, destruir nas drogas. Se isso não te causar uma indignação, não levar você a ficar furioso, você tem que abrir os seus olhos. Você tem que abrir os seus olhos. Sabe por quê? Porque você está entrando num estado que você está banalizando as coisas. Você está se tornando uma pessoa insensível. Por quê? Saul, quando ele viu o povo chorando, o povo dele estava chorando, o povo estava sofrendo, porque Naás, o seu inimigo, havia dito: olha, eu vou vazar os olhos de vocês, eu vou cegar vocês. Vocês querem ter uma aliança comigo? Olha que ponto a situação chegou, da pessoa querer ter uma aliança com o seu inimigo. Mas por que eles queriam ter uma aliança com o seu inimigo? Porque não havia ninguém que se levantasse para lutar em favor deles. Não havia ninguém que tivesse coragem, que tivesse ousadia para se levantar, para reagir e dizer: nós não vamos ser escravos de Naás, nós não vamos deixar com que ele faça isso. Não vamos permitir tal situação. Você está entendendo? Você está percebendo? Conseguindo entender a reação daquele que é de Deus diante do mal? Você está conseguindo compreender isso? Então, qual foi a reação de Saul no versículo de número 6? Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele. E ficou, querido, indignado, irado, furioso. Foi esse o sentimento e a reação que ele teve. Ou seja, ele não estava aceitando aquilo. Como assim? Nós vamos fazer aliança com o nosso inimigo? Vamos nos sujeitar a ele? Vamos abaixar nossa cabeça? Nós vamos ser escravos dele? Saul, não. De forma nenhuma isso vai acontecer. Isso não vai acontecer. O Espírito de Deus se levantou, usou Saul, levantou ele, querido. Aleluia, para poder o quê? Mudar aquela situação, para libertar o povo daquela sujeição. Aleluia. Então nós vemos aqui que ele ficou indignado. Pegou uma junta de boi, cortou-os em pedaços e enviou a todo o território de Israel, por meio dos mensageiros que disseram: assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre todo o povo, e saíram como se fosse um só homem. Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000. Dos homens de Judá 30.000. Então disseram os mensageiros que tinham vindo de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Deus, por intermédio de Saul, falou: o socorro chegou. O socorro de vocês chegou. Aleluia. Vocês não mais precisam se sujeitar a Naás, o vosso inimigo. Você não precisa se tornar escravo dele. Não precisa. Aleluia. Olha como é que Deus tem buscado pessoas dentro, às vezes, de um lar. Deus tem buscado pessoas, às vezes, dentro de uma empresa. Deus tem buscado pessoas na sua vizinhança. Deus tem buscado pessoas para poder ser usado pelo Espírito Santo, para se indignar contra o mal, para não cruzar o braço, não abaixar a guarda. Aleluia. Porque não tem bandeira branca. Não tem bandeira branca, querido, para o diabo. Não tem bandeira branca. Se você não tomar a sua autoridade, querido, você vai ter que se sujeitar a Satanás. Você vai ter que se sujeitar a ele se você não tomar a sua autoridade. Se você não fizer com que o diabo se submeta a você, é você que vai se submeter a ele. Então você tem que escolher. Quem é que vai se submeter a quem? Você submete, né? Ou você submete ao diabo,
Senhor vê aquela jovem dominada por um espírito de adivinhação. Aquela jovem escrava e ela sendo explorada por aqueles homens. O apóstolo Paulo também não aceitou aquela condição. E muitas pessoas hoje têm aceitado. Têm fechado seus olhos. Têm fechado seus olhos diante do que está acontecendo. A pessoa está vendo que o diabo está matando, roubando, destruindo. E o que a pessoa faz? Nada. Pelo contrário, tem até alguns que querem passar para o lado do inimigo. Querendo fazer aliança com ele. Se unir ao mal. Porque a pessoa, ela começa a pensar, se eu não posso com ele, então melhor me aliar a ele. Olha o pensamento, às vezes, de algumas pessoas. Porque se eu não posso com o meu inimigo, o que a pessoa pensa? Então eu vou me aliar a ele. Eu vou ficar, então, do lado dele. Eu vou dar a mão a ele. Não tem que dar a mão, querido. Não tem que dar a mão, porque se você tem o Espírito de Deus, aleluia, Deus, ele te levantou. Foi ele que te chamou, foi ele que te levantou para te usar. Para que você seja instrumento de Deus, você exerça a autoridade que foi dada a você para libertar a sua casa. Para libertar a sua casa. Para tirar a sua casa das garras, do domínio do diabo. Aquela jovem, ela estava sendo feita o quê? De fantoche, de marionete. Porque é isso que o diabo faz com as pessoas. Ele faz das pessoas fantoche. O que é um fantoche? É um boneco que está sendo ali, manipulado. Ele está se movendo por uma pessoa que está oculta. Um fantoche. Alguém que está oculto, uma pessoa oculta, que está ali, manipulando. E ele faz da pessoa o que ele quiser. A pessoa vai aonde ele quer. A pessoa fala o que o diabo quer. A pessoa faz o que ele quer. Você vê aqui que o povo estava sujeito. Estava disposto a fazer o que o inimigo queria, querido. E quantas pessoas estão fazendo o que o diabo quer? O que o diabo gosta? O que ele está sugerindo? O que ele está propondo? Quando na verdade você deveria o quê? Se indignar. Se indignar e dizer, eu não vou fazer, eu não vou aceitar aquilo que você está me sugerindo, Satanás. O que você está me propondo. Quantas pessoas ficam aceitando? Tem esposas que acabam aceitando o marido ter outra, ter uma amante. Porque ao invés dela se levantar e lutar pelo seu casamento, ela acaba se conformando e aceitando. Aceitando de uma forma amigável, passivamente. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ir, se alguém aqui tem o marido tem uma amante, você tem que ir lá e fazer um barraco, quebrar a cara da amante, não. Não é isso, entenda as coisas de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Mas Deus, ele espera o quê? Que você se levante, que você lute pelo seu casamento, que você não entregue o seu casamento a Satanás de mão beijada. Que você não entregue. Porque há pessoas que estão entregando de mão beijada. Eu vou fazer o quê? E acaba aceitando. Mas Deus não quer que você tenha esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, essa atitude. Não é isso que Deus espera de você. Então há pessoas que acabam aceitando determinadas coisas que elas não deveriam aceitar. Então ele falou aqui no versículo 9: então disseram os mensageiros que tinham vindo de Jabe: diga aos homens de Jabe de Gileade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram, anunciaram isto aos homens de Jabe, e estes se alegraram. Quando o mensageiro chegou e disseram: olha, vai vir socorro para vocês. Vocês não precisam se sujeitar ao seu inimigo, Anás, porque está vindo socorro. E eles fizeram o quê? Se alegraram aqui. Porque na verdade eles não queriam se sujeitar. Mas como não havia ninguém para lutar, não havia ninguém para lutar, para libertá-los daquela escravidão, daquela opressão, então disseram aos amonitas: amanhã,
nós nos entregaremos e vocês poderão fazer conosco o que bem quiserem. Aconteceu que no dia seguinte Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficou 2 deles juntos. Então o povo disse a Saul: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos aqui para que nós os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E Samuel disse ao povo: venha, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei diante do Senhor, e cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Aleluia. Então, querido, o povo não foi oprimido. O povo não precisou ser escravo do seu inimigo. Não precisou. Você foi chamado por Deus. Se você não reagir, a sua casa vai se tornar escrava. Aleluia. O seu lar vai se tornar escravo. Os seus filhos vão se tornar escravos. Porque Deus chamou você. Deus levantou Saul. Deus levantou o apóstolo Paulo. Para poder o quê? Libertar. Fazer a obra de Deus. Então, se você não reagir, a sua casa vai se tornar escrava. E aí vai acontecer o que aconteceu com o povo. Eles começaram o quê? A chorar. E quantas pessoas têm chorado? Chorado. Mas não adianta chorar se você não reage diante da situação. Não adianta você ficar só chorando. Não adianta. O apóstolo Paulo estava orando? Estava orando. Todos os dias estava indo à oração. Estava lá buscando a Deus. Mas se ele não usasse a autoridade, aquela jovem não ficaria liberta. Não ficaria liberta. Aleluia. Você pode estar orando, mas se você não usar a sua autoridade, o nome de Jesus que foi dado a nós, a autoridade que está sobre esse nome, se você não crê na obra de Deus, naquilo que o Espírito Santo está fazendo, você vai continuar chorando. Você vai ver as pessoas oprimidas, escravizadas, e você não vai fazer nada. Abra em Salmos para a gente poder encerrar. Salmo capítulo de número 7, versículo de número 11. Olha o que diz aqui o salmista, aleluia, Davi. Salmo 7, 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Vamos ler novamente? Deus é justo juiz. Então Deus já está pronto, querido. Ele, como justo juiz, já está pronto, assentado no seu tribunal, já está pronto para julgar. Ele é o justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. O próprio Deus fica indignado. O que causa indignação em Deus? Injustiças, maldades. O que o diabo está fazendo na vida das pessoas? Você acha que Deus se agrada, querido, de ver o homem que ele criou sendo oprimido, escravizado, manipulado pelo diabo, pelos homens, sendo explorado, sendo influenciado, sendo enganado? Deus fica indignado. Porque Deus é um Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso. Então o zelo de Deus faz com que ele fique indignado. Ele fica irado contra a situação. Ele fica irado quando ele olha para o mundo, para o que está acontecendo, quando ele vê pessoas sendo enganadas. E aqueles que são de Deus, que deveriam se levantar, buscar a Deus em oração, para que Deus possa usá-los, dar o discernimento e mostrar o que está por trás, para que essas pessoas possam tomar a sua autoridade e libertar as pessoas. Não. Ficam cada um vivendo
morrendo do lado da pessoa e a pessoa não está nem aí. Não é nada meu. Não é nada meu. Não é meu parente, não é nada meu. Pessoas estão sendo destruídas. Pessoas estão morrendo de fome. Pessoas estão na desgraça. Pessoas estão, querido, perdidas, desorientadas, sem direção na vida. E a pessoa indiferente, vivendo a sua vida como se nada estivesse acontecendo. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o que está acontecendo? Temos muita coisa, irmão. Temos muita coisa. Porque Deus nos chamou para quê? Para executar a justiça. E a injustiça só é desfeita quando a justiça ela é praticada, ela é exercida. Porque se a justiça não é feita, quem prevalece é a injustiça. E a Bíblia diz que o espírito da injustiça já tem operado no mundo. Já tem operado no mundo. E tem agido fortemente, levando as pessoas a um esfriamento, a uma falta de sensibilidade, de temor a Deus, que está cada um por si e Deus por todos. Cada um por si e Deus por todos. A pessoa não se compadece. A pessoa não está nem aí. Não está nem aí o que está acontecendo. Se o diabo está destruindo, está matando, está acabando com a vida dos outros, não está fazendo a minha, então não estou nem aí. Mas será que é essa visão que Deus ele quer que nós tenhamos? É esse tipo de pensamento que Deus ele quer que nós tenhamos? Claro que não. Claro que não. Você vê que Deus fez com que o apóstolo Paulo se deslocasse, saísse de uma cidade e fosse para outra, só para libertar aquela moça. Para libertar aquela moça. Para ganhar aquelas vidas, aquelas almas. Então você vê que a pessoa que ela é guiada por Deus, ela vai ter um pensamento, uma atitude diferente. Diferente. Porque ela já não vive mais para si. Ela não vive mais para os seus interesses pessoais. Porque ela entende que a sua vida agora não é sua. A sua vida agora é de Deus. A sua vida agora é para ser guiada pelo Espírito de Deus. E independente do que aconteça nessa trajetória, a pessoa vai continuar fazendo a vontade de Deus como fez o apóstolo Paulo. Vai continuar. Que a partir de hoje, ao ouvir essa palavra, você possa, querido, fazer uma reflexão. Quando você se deparar com alguma situação, seja na sua vida, ou na vida de alguém, ou na vida de alguém, seja de um familiar seu, ou até mesmo alguém desconhecido, que você possa se lembrar, que você, querido, não tenha a reação que a maioria está tendo, de cruzar os braços, de lavar as mãos, de agir com indiferença, não. Que você venha se indignar, orar, buscar a Deus. Senhor, me usa para me fazer alguma coisa. Porque essa é a reação daquele que é de Deus. Você vê que Moisés no Egito, quando ele viu o povo lá, um dos hebreus sendo injustiçado, sendo açoitado, qual foi a reação de Moisés? Porque ele era hebreu. Ele estava no Egito, ele foi criado no palácio, como filho da filha de Faraó. Mas quando ele viu um hebreu sendo injustiçado e maltratado, qual foi a reação dele? Ele, querido, foi para defender. Ele defendeu de tal maneira que ele chegou a tirar a vida do egípcio, daquele que era inimigo dos hebreus. Então ele foi e lutou contra aquela maldade, contra aquela injustiça, contra aquilo que estava acontecendo. Ele lutou. Aí você vê que depois Deus faz o quê? Ele foge e Deus vai lá ao encontro dele. Deus vai buscá-lo, vai chamá-lo, porque Deus
via no seu coração, que dentro do seu coração ele não aceitava aquilo. Ele não aceitava ver o seu povo, ver o povo de Deus sofrendo aquela injustiça. Ver o povo de Deus sendo escravizado. Sendo escravizado. Porque aquele que é de Deus não aceita. Não aceita. E que você também venha não aceitar em nome do Senhor Jesus. Então eu quero deixar nessa noite essa palavra. Essa palavra para que você venha reagir. Você venha sair desse estado que você se encontra. De acomodação espiritual. De acomodação. De frieza. De mornidão. De indiferença. Aleluia. Amém?